Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui em mais uma rodada de debate sobre educação municipal, recebendo os candidatos à prefeitura de Igarapé-Mirim. Esse já é o terceiro debate que a gente faz. Dos 7 candidatos a prefeito no município de Igarapé-Mirim, 6 já confirmaram participação aqui nesse debate conosco. Amanhã teremos outra entrevista às 4 horas com o candidato Aladim, e quarta-feira teremos mais 2 entrevistas, uma às 16 horas com o candidato Darinho e às 20 horas com o candidato Antoniel Miranda. Primeiramente, eu vou fazer os agradecimentos que eu costumo fazer no final, para dar um pouco mais de visibilidade para aqueles que têm nos ajudado. Queria agradecer, primeiramente, ao Wesley, que está nos bastidores aí, fazendo a live. Tem sido essencial para que a gente consiga tocar esses debates públicos aqui. Muito obrigado de coração, Wesley. Ao David, que também está na estrutura da página do Facebook do campus de Cametá, da UFPA. Obrigado, David. A Sara, que tem nos ajudado nesse contato com as assessorias do candidato. A Sara, que é nossa aluna do Grupo de Pesquisa Educação Municipal, grupo do qual eu, Ariel Feldman, sou o coordenador. Antes de começarmos o debate, explicar rapidamente as regras desse conjunto de lives. Estamos utilizando o mesmo padrão para todos os candidatos. A live tem uma duração máxima de 40 minutos, passando um pouco na última pergunta, pode chegar a 40, 45 minutos. Eu faço uma pergunta e o público pode fazer a outra pergunta. Então, convido a você que está nos assistindo, que mande sua pergunta. Vamos debater propostas para a educação municipal aqui juntos, coletivamente. Caso o público não envie as perguntas, eu vou tocar o debate, e assim que o público estiver mandando perguntas, a gente coloca aqui para deixar o debate um pouco mais dinâmico. O candidato terá 4 minutos para poder responder a cada questionamento. Quando passarem os 4 minutos, ele terá 1 minuto para fazer suas considerações finais. A tela vai ficar menor, vai ficar dividida. Apresentando ao candidato que vai fazer o debate conosco hoje, primeiramente agradecendo profundamente ao candidato professor João Batista pela disponibilidade, pela correria da campanha, conseguir parar um pouco para estar aqui debatendo conosco. O professor João Batista Pinheiro, candidato à prefeitura de Igarapé-Mirim pelo PMB, Partido da Mulher Brasileira, do qual ele é presidente municipal. Ele é pedagogo, formado em pedagogia, com especialização em gestão escolar. Ele também é matemático com especialização em educação do campo. Ele é professor da rede municipal de Cametá e da rede municipal de Igarapé-Mirim também. É professor efetivo concursado dessas 2 redes. Ele já teve experiência em conselhos de controle social, já foi conselheiro do Conselho de Acompanhamento do Fundeb e do Conselho da Alimentação Escolar. Já teve essa experiência em conselhos de controle social relativos à educação. E em 2014 ele foi candidato a deputado estadual. Muito obrigado, professor João Batista, pela disponibilidade de estar debatendo conosco. Então, vamos para a primeira pergunta. Professor João Batista, entendemos que existe uma crise de aprendizagem no Brasil e também uma crise de aprendizagem no município de Igarapé-Mirim. Olhando os dados da avaliação do IDEB, da Prova Brasil, a gente percebe que os anos iniciais do ensino fundamental, de 1º ao 5º ano, houveram, no Brasil e no Pará, um relativo avanço em termos de aprendizagem, tanto em português como em matemática, mais em português, nos últimos 10, 20 anos. E em Igarapé-Mirim a gente não observou esse avanço das séries iniciais. Então, essa etapa da escolarização, que teve um avanço em termos de indicadores em provas, não avançou. Para, sim, trazer alguns dados que eu já trouxe nas outras lives, ao final do 5º ano,
menos de 20% dos alunos saem com o aprendizado necessário em português. Tá? Em matemática, menos de 10% dos alunos saem em matemática com aprendizado necessário ao final do quinto ano. Tá? Eu queria saber quais são as propostas da sua candidatura para melhorar o aprendizado e promover uma gestão educacional que seja focada na melhora do aprendizado. Boa tarde a todos, boa tarde, professor, todo o campo universitário também, toda essa equipe maravilhosa de Igarapé-Miri que está nos assistindo. Para nós é uma alegria muito grande poder estar participando junto com vocês aqui nesse processo democrático, nessa discussão que fazem com que possamos crescermos e melhorar muito mais e mais a visão daquelas pessoas que estão indecisas, que estão procurando em quem votar neste momento, né? Prévia já, daqui a pouco as eleições. Então, eu estou já como educador, 26 anos em sala de aula, e a gente tem contemplado, na verdade, essa queda não é queda, esse não acompanhamento do restante do Brasil, principalmente aqui na região norte. E mais se dá também aqui em Igarapé-Miri por vários fatores, não é só um fator, são vários fatores. Ultimamente, agora, a partir de 2010, mais ou menos, houve um declínio muito grande, tanto é que os números mostram, né, que houve nós não conseguimos acompanhar. E então, o que eu atribuo, um dos fatores, né, são vários, o que eu atribuo é por conta de algumas gestões. Eu falo que Igarapé-Miri está há 24 anos, 6 gestões, que não teve aquele abracar diretamente na estrutura educacional, como se deve. E aí, então, nesses últimos 10 anos, a coisa agravou mesmo, porque dentro das amarrações políticas, houve algumas ditas negociações que forçaram a barra em relação à educação, forçaram a barra em relação à saúde, e muitos gestores queriam fazer e queriam, até mesmo tentaram fazer, porém não houve êxito. E aí, então, a gente tem um quebrado de todo um sistema. Aí, o quebrado de todo o sistema, quando eu falo no estado do Pará, é uma coisa, né? Vou falar em terra, né? Agora, imagina só nós aqui em Igarapé-Miri, que nós temos o quê? 30%, 25% de escolas, mais ou menos, 20% mais de escolas na cidade, o resto é tudo na zona rural, e parte mesmo na parte ribeirinha, que é sempre também de Cametá, né? Muitas vilas, muitas ilhas, na verdade. Então, quando tem esse disparar de distância, quando tem o disparar de localização, de fluxo para poder chegar, aí a coisa vai ficando pior. E Igarapé-Miri tem sido vítima disso, né? Tanto é que nós temos escolas totalmente sucateadas. Porque se a gente se dá, a escola não quebrou hoje. A tábua lá que o menino talvez possa cair, ela não quebrou hoje, ela quebrou, ela vem de um tempo, sem a dita manutenção. Então, quando não tem essa estrutura, aí vai gerando uma bola de neve. Essa bola de neve, ela condiz, ela vai condizendo com o barqueiro. Nós tivemos um período aqui na nossa escola, no período aqui, não faz o quê? Um ano atrás, que nós tivemos quase um mês, 30 dias, que não houve aula praticamente. Foi encurtado o período. Era para terminar a aula em julho, foi terminado, me parece, dia 9 ou 10 de junho. E aí, então, você começa a perder. Aí vai perdendo. O menino, ele vai absorvendo muito menos. A disposição de aprender, e eu sempre faço essa equivalência com alguns, quando eu começo a trabalhar no início do ano, eu faço essa equivalência. A pessoa que aprende aqui no 5º ano em Igarapé-Miri é esse porte. Abaetetuba é maiorzinho, Belém é esse porte. Aí vem São Paulo, Japão, né? Aí, então, a gente vê se disparando no decorrer do ano, a proporção de conhecimento que é dado acaba chegando muito pouco para Igarapé-Miri. Acaba chegando muito pouco, justamente por conta desse disparar de não centralização da organização enquanto educação. Porque nós temos o quê? Nós temos gestores que se elegem por conta do recurso financeiro. Esse recurso financeiro ele tem que dar conta a quem injetou e acaba se direcionando para um outro lado e fica de fora o que é a educação, fica de fora a saúde. E é por conta dessa inquietação que nós estamos aí lançando a nossa candidatura, porque não dá para ficar calado. Não tem como ver a educação sendo sucateada, a saúde sendo sucateada, e eu como gestor, eu como professor, eu como agente lá direto, vendo a ansiosidade do pai, da criança, vendo o efeito na criança, não tem como ficar calado, não tem como.
A gente precisa estar aqui com vitória, sem vitória, mas registrando a nossa fala que podemos nós fazermos diferente. E aí estamos tentando, dentro dessa candidatura, tentar mostrar que há a possibilidade de, não amarrado aos atrelar políticos, de fazer melhor. Obrigado, candidato pela resposta. A segunda pergunta vai fazer uma continuidade um pouco ao que você falou. Nenhum participante ainda enviou pergunta aqui. Convido ao público a participar conosco, enviando as perguntas. A gente vai fazer uma seleção. Se a pergunta for relativa à questão da gestão educacional municipal, a gente vai fazer esse debate aí. Segunda pergunta é o seguinte: você falou aí de travas que tem na gestão educacional. Eu queria saber de você se você enxerga a relação entre executivo e legislativo municipal, entre o prefeito e os vereadores, entre a CEMED e os vereadores, como você enxerga essa relação hoje, falando de gestão da educação, e se é preciso fazer algo para melhorar isso, se há alguma ingerência que atrapalha o andamento da gestão educacional, e como você entende que seria uma relação profícua. Queria que você fizesse uma reflexão sobre essa relação entre o prefeito, o secretário, com os vereadores e a gestão da educação. Se você enxerga uma relação boa, se há algo a melhorar. A quimioterapia e a quimioterapia e radioterapia, ela tem que ser nesse aspecto. É aí que está a doença. É esse aspecto que você acabou de tocar, que me preocupa muito, porque tem quebrado toda a estrutura de saúde, tem quebrado toda a estrutura de educação, porque o que se tem são vereadores eleitos com uma grande quantidade de uma campanha cara, e que já vem com aquela proposta de não fazer o que é devido, fazer fiscalização, não, já vem com a proposta de assegurar empregos, de se beneficiar dentro do projeto e tudo mais. Aí o que acontece? O que nós temos? Nós temos candidaturas também de pessoas que se lançam à candidatura a prefeito, mas também já vem com uma aberração de valores, aberração em agregados, muita gente, e aí o que acontece? Quando se ganha poder, aí tu tens o quê? Uma pendência. O que é a pendência? Primeiro, é o grupão que está aqui, que precisa ser dividido o bolo, e o grupo de pessoas que está me deixando muito preocupado. Eu estou preocupado porque eu estou vendo o retrato do que está acontecendo em Cametá, e estou vendo o retrato aqui na minha cidade, que eu estou vivendo diretamente. Eu convivo em Cametá desde o ano de 2009, então eu sinto, eu resido em Carapajó. Então eu estou vendo que o termômetro está acusando a mesma coisa. Qual é a minha preocupação? É de contemplar campanhas caríssimas a vereadores, né? Que não dá para ser registrado, que eu não consigo ver valores, mas eu sei que está sendo caras. E aí eu fico pensando, meu Deus, essas pessoas estão gastando tanto dinheiro assim, eu não vi elas tão preocupadas com a questão de justiça, eu não vi elas tão preocupadas com a questão de melhoramento na educação, saúde, eu não vi essas pessoas. E hoje, de repente, se levantou gigantes, ao ponto de se gastar tanto dinheiro para ser vereador. Aí, sabe, isso fica um pairar na minha cabeça, meu Deus, que motivação, o que é que está se dando? Será que é aquela situação de eu ainda ter que ganhar como vereador, tem que levar 100 pessoas, 200 pessoas, a estar inchando a folha da prefeitura, a estar inchando a possibilidade de agregar na prefeitura, impossibilitando o crescimento, impossibilitando o viabilizar a educação enquanto estrutura, enquanto metodologia, porque isso acaba inchando. Outro dia o cara colocou na internet uma foto lá de uma vaca, né, com as pessoas tentando mamar, né, porque isso acaba absorvendo e deixa o gestor sem possibilidade de fazer. Aí você tem gestores que dentro do processo estão com uma dinâmica imensa de investimento, e nós temos hoje uma coisa que está me assustando, professor, sinceramente, eu estou me assustado. Eu estou acompanhando em alguns lugares, acompanhando em Garapé-Miri. Pessoas que não tinham nada a ver com o social, pessoas que nunca reclamaram de nada, que nunca foram apáticos todo o tempo, e hoje, de repente, gastando muito dinheiro para serem vereadores. Aí eu estou com uma interrogação na cabeça, meu Deus, que motivação é essa? E eu estou vendo e preocupado porque o meu aluno está lá, estou lá na escola com ele, eu contemplo o período de fome, eu contemplo o período de falta de merenda, eu contemplo o período de falta de viabilização de material didático, eu contemplo a falta de barqueiro, eu contemplo, às vezes, muitas das vezes, até que nem tanto agora, mas lá uma hora salário atrasado, salário defasado. Então tem muita coisa que a gente precisa assistir, aliás, que eu contemplo em sala de aula, que eu estou com um certo receio, uma certa cautela e medo aqui do que vai acontecer
nos próximos 4 anos. Qual a dependência que está vindo esses novos 15 vereadores, que no caso de Igarapé-Miri? Qual a dependência que está vindo esse novo governo? Será que daqui a pouco vai ter mais um prefeito refém de pessoas que gastaram muito dinheiro e vão querer que cada um dê 100, 200 vagas de emprego? Não tem como acontecer mais isso. Não dá. Não tem como se diz, os nossos números estão abaixo de tudo. Nós precisamos, não é que Igarapé-Miri esteja afundado, não. Igarapé-Miri não acompanhou o processo. Igarapé-Miri não acompanhou o andar da carruagem entre Abaetetuba e as outras cidades que estão aí, de uma certa forma, que é bem, mas estão num certo patamar. Então, a gente precisa estar com muita atenção nisso, porque, nesse meu observar, nós temos 10 anos de perca. E para recuperar 10 anos de perca, eu vou precisar de muito mais anos. E aí está sendo sonhos frustrados, projeto de vidas frustradas, muita coisa sendo frustrada por conta de uma ingerência, por conta de pessoas que estão sendo eleitas amarradas a muita coisa que não era para estar. E hoje, graças a Deus, Igarapé-Miri tem uma vantagem. Nós temos 7 candidaturas aí, e nós temos pessoas, graças a Deus, eu até me identifico nisso, e tem pessoas lá que estão, graças a Deus, com campanhas tranquilas, livres, soltos, sem os atrelados aqui, ó. Eu creio que Igarapé-Miri tem a oportunidade de fazer o certo. Só não faz se não quiser. Só não faz se, de repente, querer permanecer no mesmo erro. Porque mesmo as pessoas que estão com bandeira na porta das suas casas, mesmo as pessoas que estão sendo pressionadas a votar em algumas pessoas, elas têm a consciência de que é necessário fazer alguma coisa certa. É necessário acertar para o bem-estar de todos nós, dos nossos filhos, da comunidade miriense, da nossa estrutura, da nossa cidade, para que possamos nós começarmos a engatinharmos para chegar num patamar cabível, num patamar bom, não nessa situação de péssimo que nós estamos. Obrigado, candidato. Peço ao público para que participe. Enquanto o público não mandar pergunta, eu vou tocando aqui essa conversa sobre propostas educacionais com o professor João Batista. Eu vou fazer uma última pergunta, ainda nessa temática que envolve mais a relação política e a influência da relação política na gestão educacional, que diz respeito aos professores temporários, né? O Plano Nacional de Educação decenal de 2014, 2015, diz que tem que ter um quantitativo nas redes públicas de ter professores temporários de, no máximo, 10%. O Plano Estadual de Educação paraense repete essa meta de, no máximo, 10% de professores temporários na rede. Igarapé-Miri ainda não tem plano municipal de educação, acho que por conta de toda essa instabilidade política aí dos últimos anos, mas a Constituição é bem clara que professor temporário é algo a ser utilizado excepcionalmente, não é algo para ser usado corriqueiramente, né? Algo excepcional. E as nossas pesquisas apontam que é muito difícil governar os municípios, o executivo, sem fazer essas concessões aos legisladores, né? Que a gente viu em Igarapé-Miri como é difícil governar como é difícil governar sem ter a maioria na Câmara. Então, para ter a maioria na Câmara, na Câmara dos Vereadores, no Legislativo, os prefeitos começam a fazer essas concessões. Eu não vejo nenhum problema em demonizar a política, mas a minha pergunta é como fechar essa conta? Como ter uma maioria no Legislativo e como atacar esse problema dos professores temporários que geram uma instabilidade na rede, troca de governo, sai todo mundo, enfim. É possível fechar essa conta, tentar atacar o problema do excesso de professores temporários e governar com uma maioria na Câmara dos Vereadores? É um desafio muito grande, e eu quero orar a Deus que Deus possa estar brilhantando o novo gestor, inclusive eu estou candidato, que seja brilhantado por Deus para que tenha essa sacada. Porque, como eu volto a dizer, foi muito mal viciado nesses últimos 10 anos. Então, já se houve época de quase ter 2.000 pessoas contratadas numa prefeitura dessa. Então, lógico, nós imaginamos que tem que haver, sim, é verdade. E eu não tenho nada contra. Mas dentro de um número que possa ser cabível, que não encharque a folha, que não dê prejuízo ao sistema educacional, ao sistema de saúde e os demais sistemas que envolvem o município. Então, realmente é um bom gigante. Uma cidade viciada, uma cidade sem estrutura de emprego, uma cidade sem viabilidade de emprego, uma cidade sem estrutura, sem crescimento na área de emprego e renda. Aí
as pessoas elas vieram da grande campanha, se prenderam aos seus compromissos da grande campanha devido ao recurso financeiro e não se programou, não se preparou nada para que houvesse renda. Porque o miriense esse aí não quer efetivamente estar empregado na prefeitura, ele quer um emprego. Ele quer um emprego, mas infelizmente nós não temos em Garapé-Miri contra-cheque de outro lugar. Nós temos o que? Alguns contra-cheque da Rede Celp, que é a equatorial, nós temos um pouquíssimo de Estado, porque houve a municipalização da educação, e nós temos o quê? A base todinha do município. O município precisa atrasar 15 dias para tudo. Então, hoje, tem aquela perspectiva de se trabalhar, e depois se conseguir um emprego. Primeiro, eu imagino que o emprego de temporário, como o próprio temporário já falou várias vezes, inclusive para a minha vida, eu não sou feliz com isso, eu quero ter minha efetividade. Então, que aconteça o mais rápido possível com o concurso público. E, imediatamente, a gente possa estar discutindo isso, discutindo melhorias no âmbito educacional, discutindo hora-atividade, discutindo o necessário para que possa o professor estar bem, certo? Bem verdade que o temporário, quando ele pega, ele quer pegar por 4 anos um trabalho. Mas, na verdade, isso o torna viciado, o torna numa situação que eu aparentemente resolvi a vida dele, mas logo depois ele perde o emprego. Então, eu imagino que isso deve ser feito um rodízio, eu imagino que se houver temporário tem que haver de ano em ano, porque, na verdade, o que se quer, como eu penso em ajudar uma pessoa temporária? A pessoa temporária ela tem que ter um emprego, que ela possa ter dentro de um ano esse rodízio com direito de férias, direito de décimo, tudo é que é cabível, porém, mas que no final do ano ela possa pegar e com aquele dinheiro ela até possa pagar a universidade dela, ela possa pagar o curso de mototaxista, conseguir a habilitação dela, ela possa viabilizar uma coisa para que, terminando esse ano dela, ela siga a vida dela. Ela não fique 4 anos dependente de um outro prefeito e a vida vai se acumulando em emprego temporário. Ela possa conseguir a liberdade dela através daquele ano, e depois dar chance para outro, isso com um número cabível, isso com um número bem reduzido. É o embate que nós vamos termos, porque os vereadores estão muito mal acostumados, né? Já houve esse relato, eu não posso provar isso aqui, mas já houve esse relato de vereador com quase 200 vagas. Então, imagina só um município desse, sem perspectiva de crescimento, sem estrutura para o crescimento, sem investimento na agricultura, sem investimento no social, a cidade mal talhada, a cidade mal, o centro feio da cidade, alagado, sabe? Uma cidade, não é bonita a cidade, é uma cidade que eu moro, mas, meu Deus, eu viajei daqui até Pernambuco, eu contemplei cidades menores que Garapé-Miri, e bem jeitosinha, bem organizadinha. O professor veio de Belém, me trouxe em Garapajó, me trouxe aqui na cidade de Batista. Professor, me perdoe, mas essa cidade está feia. Então, eu preciso criar dinâmica para deixar a cidade bonita, eu preciso atrair estrutura para que haja renda nesse local, para que haja empresa nesse local e a pessoa possa deixar de focar na prefeitura, mas focar em outras coisas. Eu vi, ninguém me contou, eu vi um Chevette lá em Moju, há 6 anos atrás, gritando no carro-som, o cara gritava, dizer que tinha 200 vagas, querendo pessoas para trabalhar. Naquela cidade, há 6 anos atrás, eu vi isso, eu estava lá. Então, eu espero que Garapé-Miri chegue ao patamar de não ter só esse cabide de emprego que é a educação aí, desviciar, tirar esse vício, que a pessoa não possa só estar vendo a escola, porque isso tem prejudicado muito o nosso sistema educacional. Você vê os números aí deixa, o fluxo não anda, incha, e aí quer agradar um, quer agradar outro, agrada vereador, agrada isso, e acaba não saindo, porque o cara acaba tendo uma coisa que é tampar o sol com a peneira, que é o emprego temporário, que não resolve a vida dele, é momento só, não se resolve a vida dele e impede o município de crescer, impede a educação de acontecer, impede que a saúde cresça. E eu preciso que Garapé-Miri cresça, porque eu resido nessa cidade, eu quero o bem-estar dela. Por isso, estamos aí com uma proposta, se Deus quiser, de viabilizarmos o concurso público, viabilizarmos já a conversação para que haja hora de atividade, o professor possa estar bem, né, e poder se estruturar, estar numa escola, não estar em 3, 4 escolas aqui, andando para lá, andando para cá, que isso perturba a vida do cara. O cara pode estar bem, pode estar agregado no setor, ir lá, se voltar àquela escola, ou de repente, no máximo, 1, 2 escolas. Muito obrigado, candidato, muito obrigado pela resposta. Convido novamente ao público para que participar, que tem os comentários, a Lúcia Lopes, o Lucas Lopes elogiando a nossa iniciativa, a Keila Santos também elogiando a nossa iniciativa, a Sueli, a minha colega lá, professora do campus de Cametá, da Faculdade de Educação, também elogiando, mas a gente quer perguntas, a gente quer uma interação aí. Então, minha próxima pergunta, professor João Batista,
no sentido do transporte escolar e da merenda. A gente tem um município de dimensões muito grandes, né? 20 mil alunos no sistema educacional, metade desses alunos estão na zona rural, né, zona ribeirinha, ou em cabeça de distrito, em vilas ou no interior, tá? De 215, 16 escolas, um pouco mais de 200 escolas, a ampla maioria são escolas rurais, e a gente percebe, tanto em Cametá quanto Miri, eu conheço menos, mas eu tenho um relato de alunos que fazem pesquisa para mim, não tem como falar em qualidade da educação se a gente não tiver o básico, que é segurar o aluno na escola. E o aluno não fica na escola porque a merenda falta, ele tem que liberar mais cedo. O transporte escolar não consegue dar conta. Queria saber, o recurso que tem, ele é suficiente para fazer um transporte escolar que faça todos os alunos chegarem na escola? O recurso que tem é suficiente para que não falte merenda, tá? A gente está falando em 70 milhões do Fundeb, mas boa parte comprometida com pagamento de folha, tem as transferências do FNDE, né? As transferências para alimentação e transporte escolar, que não são suficientes. Então, primeiro eu queria saber, o recurso é suficiente? E em segundo lugar, é possível fazer uma logística que consiga colocar todo o aluno na escola através do transporte escolar organizado e sem faltar comida? É possível fazer isso, candidato? Eu vou fazer um comparativo aqui. Há um período atrás, houve um governo, agora em memória, Miguel Pantoja. E eu era gestor naquela escola, numa escola no período. E eu lembro bem que o depósito daquela escola era muito grande. E aquele gestor, ele conseguia mandar muita merenda. E a problemática que se tinha com o Ribeirinho era muito pouco. Então, lógico que isso faz o quê? 16 anos, 20 anos, 94, faz mais. E aí, então, eu fazendo um comparativo naquele período com o que nós temos hoje, o que nós temos? A cidade ela aumentou, tem muito mais alunos, né? Mas, porém, não houve oportunidade de emprego para o povo. Então, hoje nós temos muito mais pessoas querendo emprego temporário, encharcando a folha e diminuindo a concepção de que possa haver mais merenda. Diminuindo a concepção de que possa haver mais recurso para se pagar mais o barqueiro, se investir mais, para que haja logística de buscar o menino e trazer o menino para a escola. Então, o encharcar da folha está tirando essa possibilidade que existe de haver uma boa merenda, de haver o quê? Um bom transporte escolar. Então, eu posso atribuir que se nós tirarmos o encharcar da folha, dá para acontecer, com dificuldade, com luta. Ninguém está vendendo fantasia aqui, mas dá para acontecer sim. E nós estamos já o quê? Nós estamos com 37 falas nas esquinas de Igarapé-Miri, e eu tenho tratado sobre isso, eu tenho falado sobre isso. E junto ao Conselho da Merenda, articularmos para que, de repente, haja a possibilidade de implantarmos mais um momento de alimentação na escola, junto ao Conselho, para que, de repente, isso se torne um projeto em si, né, palpável, pós-eleito, se Deus quiser, para que a gente possa fazer com que o alimento possa chegar na boca da criança, para que ela possa ter uma sustentação alimentícia, que eu acho que dentro dos pilares, para que haja, de repente, esse crescimento no número de IDEB, eu preciso primeiramente nutrir essa criança, porque nós temos, o IBGE me diz que de cada 100 pessoas, nós temos 55,2 pessoas que sobrevivem com um quarto do salário mínimo. Vamos imaginar que seja R$300. R$300, então, significa que de cada 100 pessoas, 55 estão passando fome na cidade, porque não tem emprego. Eu consigo pegar um mototáxi e a moto do táxi vai acabando a gasolina e o cara dizer que está nas últimas. Então, se essa é a realidade, se está acontecendo na cidade isso, então tem gente passando fome. Como é que uma criança vai render em sala de aula? Como é que uma criança vai aprender matemática em sala de aula? Então, não tem como, fica muito difícil. Quantas vezes eu, enquanto professor, você deve ter passado por isso, dentro da sua história, a criança pedindo lá R$2 na hora do recreio porque não teve alimentação na casa. Porque nós sabemos que a hora que o batalhador chega com a comida é 1h30, mas a entrada é 1 hora, às 13 horas na escola. Nós sabemos disso. Então, tem que garantir a merenda. Todo dia tem que ter. Não tem essa história de um dia não ter, uma semana não ter. Não tem que ter. Nem que seja um. E vamos lutar para que, de repente, possa haver o enxugar da folha, para que esse enxugar da folha seja revertido em mais uma possibilidade de alimento. Porque a partir daí eu vou nutrir. Bem, se essa criança estiver nutrida, aí partindo do conhecimento, alguém nutrido é capaz de absorver com mais inteligência
com mais estratégia de organismo, a informação é dada pelo professor. Aí nós começamos a sonharmos com levantar esse número do IDEB. Começamos a sonharmos, não é isso? Porque o menino começa a aprender. Se ele aprender, o negócio começa a fluir. E se eu tiver ou diminuir essa folha, eu vou ter a segurança de pegarmos e estarmos pagando o barqueiro como devido. Né? Quantas e quantas greves. Inclusive, já houve também greve em Abaetetuba também. Mas aqui o fluxo é maior. Né? Já houve greve em Cametá, mas aqui o fluxo é maior. Então, eu percebo que dentro do Baixo Tocantins, eu conhecendo a realidade de Abaetetuba, Cametá que eu convivo, e Igarapé-Miri, e conversando com parceiros que nós temos em Moju, eu consigo observar que dentro dessa discussão aí de merenda, barqueiro, o que está sendo pago, a quantidade de merenda investida no interior e na cidade, eu estou vendo que Igarapé-Miri está deixando muito a desejar. Há um absurdo de ser a última cidade, praticamente, nesse contexto, a apreciar com excelência o aluno. E a gente está falando de sonhos, eu estou falando da vida de uma pessoa, eu estou falando do filho de alguém que coloca a criança pela manhã e está acreditando que o poder público vai estar dando alimento, está acreditando que vai chegar o transporte escolar, vai ter o transporte escolar, está acreditando que o sistema vai estar funcionando. Ele não tem culpa se a prefeitura fez o acordo, se o vereador fez o acordo, não tem culpa disso. Se a tauba está quebrada lá, se não tem... Ele não tem culpa, ele só quer ser assistido, que é direito dele, como é o direito de todos. Ele só quer ter o direito dele. E nós precisamos que esse direito seja assistido e que possa acontecer. Agora, nós temos um desafio muito grande de quebrarmos esses últimos 10 anos, 12 anos aí, que foi muito o aglomerado dessas práticas, inchou, cresceu muito. E a gente precisa romper isso aí. Não é fácil. Eu peço oração, peço que as pessoas possam estar nos ajudando e muita responsabilidade na hora de votar. O público está participando aqui. Obrigado, candidato, pela resposta. Atrelada a essa resposta que você deu, essa temática da merenda escolar, que é um pressuposto básico, garantir a permanência do aluno na escola. A gente não tem como pensar em política para qualidade se não tem permanência. O Michael Jones está fazendo a seguinte pergunta para você. Candidato, no seu governo, como funcionaria a fiscalização dos recursos destinados à merenda escolar? Na verdade, nós precisamos dar autonomia ao Conselho de Merenda. Autonomia com verdade mesmo. Alguém me perguntou outro dia, João Batista, tu tens uma militância política, tu nunca tiveste cargo político, mas tu tem falado bastante, e às vezes eu sou até penalizado por isso, com redução de carga horária, me coloco para lá, me jogo para pinta e bordo comigo, embora seja efetivo. Tem que recorrer à justiça para conseguir mais direitos, por conta dessa inquietação de, às vezes, ver o errado, e querer falar, porque a gente fica agonizando. Mas, na verdade, Michael, nós temos o quê? 15 vereadores eleitos agora a me representar e de representar. Isso é uma angústia que eu tenho, porque, na verdade, nós elegemos essas pessoas para que possa eu, dentro do meu trabalho, poder estar em Cametá, em Carapajó, poder estar dentro da sala de aula em Suspiro, aqui na cidade, dando minha aula, produzindo, ajudando a comunidade. E a coisa como é o nome, a fiscalização, ela está acontecendo. Ela está acontecendo por conta justamente do Conselho, por conta justamente dos vereadores que nós elegemos. Mas aí o que se dá? Tem pessoas que estão queixando o mandato. Bora falar vulgarmente, que está queixando o mandato. A pessoa ganha no mandato desse para ser vereador 350 mil, mais ou menos, aproximadamente. E termina e diz que tentou, que não sei o quê, que meteu um recurso e não deu em nada. E aí se queixa o mandato, mas o salário estava em dia. Eu tenho cobrado muito de gestores aí que, porque não pôde, porque era isso, porque aquilo, me tiraram e colocaram, mas o salário estava em dia. Quase 530 mil pagam a um prefeito. Quase 350 mil pagos no decorrer de 4 anos a um vereador. E aí o mandato é queixado, o mandato é enrolado, vai tudo, ele conversa fiado para um lado e conversa para o outro. Tem que haver a produção, sim. Tem que haver fiscalização, tem que haver embasamento com a comunidade, tem que chamar o povo para a plenária e partir para a discussão. Se não conseguir entrar no Ministério Público e mover a ação mesmo. É necessário, porque eu faço o meu trabalho, professor Ariel, você faz o seu trabalho, o Maico faz o trabalho dele, então nós fazemos. Eu indignado outro dia aí, porque pintaram uma calçada em Igarapé-Miri, chamaram de Copacabana Mirense. Meu Deus, não é para a população estar tão carente ao ponto de pintarem uma calçada e de repente todo mundo achar, meu Deus, a 8ª maravilha do mundo. Não, isso é para acontecer normalmente. O asfalto está acontecendo agora, isso é normal, gente. Porque todo mundo recebe segundo o seu trabalho.
Então, isso não é para estar aqui, é para todos estarem fazendo o seu trabalho. Então, nós temos 15 vereadores, sim, nós temos o Conselho da Merenda, é para estar com eficácia, trabalhando, fiscalizando e só aprovar o que é devido, juntamente com a gestão. Porque nós, eu falo, de repente, com a Vitória, se Deus quiser, com a gestão, eu preciso desse amparo. Inclusive, a fiscalização, ela me ajuda a não errar. E, graças a Deus, eu estou muito feliz porque nós temos 12 mil vereadores na cidade de Igarapé-Miri. Sabe por quê? Eu posso reverenciar que nós temos 12 mil celulares ligados. Então, você que está me assistindo agora, você é um agente transformador. Você pode mover sua denúncia, você pode estar chegando e junto ao Ministério Público, entrando com uma ação também, porque, sinceramente, se nós ficarmos esperando só pelos 15, misericórdia. Com alguns aí com campanhas gigantescas, que já se sabe o resultado, na verdade, né? Se ganha e, de repente, fica todo atrelado a um curral de emprego, já, fiscalização que eu saiba não vai haver novamente. Então, a gente precisa estar muita atenção e nos socorremos. Você, enquanto miriense, eu, como miriense, com vitória, com derrota, mas todos nós juntos, formados numa só opinião, buscando nas redes sociais e, se possível, se formulando em lei e entrando-se com a nossa denúncia. Graças a Deus. Eu espero que daqui a pouco chegue a 20 mil celulares ligados nessa cidade. E cada um sendo fiscalizador, cada um com a sua opinião, cada um demonstrando e buscando melhorias para a cidade de Igarapé-Miri. Eu creio que isso vai ajudar o gestor, eu creio que isso vai ajudar os vereadores, eu creio que a nova Igarapé-Miri está surgindo aí, por conta de você, meu amigo que está aqui escutando, que está com o seu celular ligado, que está participando e tem essa ânsia de que a coisa aconteça com verdade, de que a coisa aconteça com devido, porque é necessário que aconteça. Nós não podemos ficar apáticos. Nós não podemos ver todo mundo indo embora, tudo acontecendo e a gente aqui à deriva, sem direção, sem direcionamento, sonhos, pessoas que seriam médicos, pessoas que seriam engenheiros, um monte de coisa aí sendo fracassada porque de repente não tem barco escolar, greve para cá, inviabilidade de merenda, falta de pagamento, não pode mais isso, gente. Eu preciso que a comunidade, eu fico feliz que a comunidade está atenta e nos ajude nessa empreitada de estarmos com derrota ou com vitória, mas sempre buscando melhoria aos outros. E você que está me ouvindo, se você é capaz, já tem um intelecto, tem um saber, você possa também estar ajudando em Igarapé-Miri. Não é só o vereador que faz, não. Infelizmente, eles têm deixado um pouco a desejar. Eu lamento. E dos 15 lá, tem alguns deixados a desejar. Fico muito triste por isso. Candidato, obrigado. O papo tá bom, mas infelizmente ele já está chegando ao fim. Já estamos aqui com 37 para 38 minutos de live. Eu vou fazer minha última pergunta, tá? Eu já peço para que ao final dessa pergunta você já se despeça do público, já faça suas considerações finais, tá? Para a gente poder ir encerrando esse interessantíssimo debate, tá? Agradecendo a sua disponibilidade aí. A minha última pergunta é no seguinte sentido. Alguns estudiosos da gestão educacional, de política educacional, eles dizem que não há muito espaço, muita autonomia para as prefeituras fazerem política educacional, porque a municipalização foi meio de cima para baixo, as verbas são carimbadas, você tem o Fundeb que 60, 70, às vezes 80, 90%, 80% está comprometido com a folha, vocês têm as verbas de repasse do FNDE, que são verbas carimbadas com destinação específica, e sobra pouco espaço para o gestor criar políticas novas. Eu queria que você refletisse sobre isso, mas eu queria agregar mais um fator, que é a questão da dedicação exclusiva de um professor a uma única unidade escolar. É um parecer do Conselho Nacional de Educação, parecer 9 de 2009, CNE-SEB 9 de 2009, que recomenda essa dedicação de um professor a uma única unidade escolar. E a gente tem uma realidade de um município que é um município de dimensões grandes, muitas escolas isoladas. É possível fazer uma política. Você, por exemplo, é um caso paradigmático nesse sentido. Você é um professor que tem 2 concursos, um em Cametá e um em Igarapé-Mirim. Se você fosse só de Igarapé-Mirim, com uma carga horária dobrada, um incentivo para dedicação exclusiva, você podia estar só numa escola, fazendo um trabalho mais aprofundado em uma escola apenas. Então, eu queria saber de você, é possível promover uma política de fixar um professor a uma única unidade escolar, de modo a montar equipes permanentes e mais entrosadas no ambiente escolar?
É uma discussão muito, é um desafio muito grande, na verdade, porque nós precisaríamos, lógico, da projeção em si, na verdade, mas a discussão é que ela é fragmentada, ela é quebrada, de repente, um projeto desse, quando, de repente, tem as injetadas, né? Injetadas de mando. Quando o vereador pede para que a pessoa saia daqui, vai para lá, vai para cá. A pessoa fez o concurso para o Zona Ribeirinha, Zona Rural. Aí, de repente, ele já faz com a intenção de disputar com 12, 13 pessoas para a Zona Rural, mas quando ele vai fazer o concurso, ele já está conversado com o vereador, para que o vereador, quando ele passar, ele venha para a cidade. Aí começa a haver um despairar, sabe? É um fluxo de pessoas que vai e vem, uma briga de questão de carga horária, alguns querendo estar com 200 horas, lógico, querendo estar bem assistido com essa ideia de repente, poder estar só numa escola, mas aí é fragmentado, é quebrado, sabe? É muito amplo. A gente precisa fazer um apanhar dentro da Secretaria de Educação e dentro da Secretaria de Educação verificar o que é possível se fazer, entendeu? Mas aí, pela lógica humana, quando o secretário tem essa autonomia junto com o diretor de ensino e a equipe lá para tentar viabilizar para que aquela pessoa possa criar um vínculo estando diretamente naquela escola, aí vem a força política do outro lado, que é o vereador que manda, o vereador que dá o burro na mesa. Então, já é costume, né, o cara chegar lá próximo à período de lotação, o vereador chegar, entrar na sala do secretário e dar de burro na mesa. Aí bater e fazer aquela coisa mágica lá para que consiga seu espaço. Então, o desafio é muito grande. É possível, sim, mas o desafio é muito grande. Mas a gente precisa dessa construção de pensamento, de que haja o consentimento que não tem como absorver todo mundo na prefeitura. Porque a partir do momento que quebrarmos isso aí, essa estrutura de que todo mundo está querendo emprego, mas apenas só um prefeito eleito com 18 mil pessoas aqui em Garapé-Miri, 15 mil pessoas. Aí nós temos aqui um fragmento aí de 25%, nós teremos aqui quase 4 mil pessoas querendo emprego numa prefeitura dessa. Não tem como. Nós precisamos ter um projeto com urgência para que possamos nós viabilizar uma estrutura para que Garapé-Miri possa ter recurso, possa fluir. Eu fico muito feliz quando o meu aluno lá em Carapajó ele compra uma moto nova no período da Pimenta do Reino. A exemplo, há 3 anos atrás, a Pimenta do Reino foi a R$32. Nós tivemos pessoas que construíram prédio de 3 andares. Então, houve mais uma cultura, mais uma coisa trazendo dinheiro. E quando te promove isso, sai esse acúmulo de pessoas da educação e a gente pode estar fluindo melhor. Pode estar trabalhando muito melhor, se estruturando melhor e fazendo com que cada indivíduo possa estar ficando dentro do seu concurso, dentro da sua localidade, dentro da sua escola, tirando esse fluxo de vai para lá, vai para cá. Por exemplo, hoje eu estou no Suspiro, que é a localidade a 6 quilômetros, eu estou numa escola lá na Matinha, estou numa outra escola aqui, eu tenho 3 escolas, só no município de Garapé-Miri, entendeu? Então, vê só, efetivo, do ano de 2007. Isso eu teve que entrar com 2 advogados para conseguir minha carga horária máxima. Então, é uma situação muito complicada que nós sofremos em Garapé-Miri, e eu creio que isso tem que parar, eu creio que isso tem que frear com mão forte mesmo, juntamente com a comunidade, juntamente com os conselhos, juntamente com as discussões com os bairros da cidade, com as pessoas, com as associações, com as ONGs, para que a gente possa consolidar um governo forte, para que possa se defender desse absorver de chantagem, absorver de pressão. Ah, só aprova se tu empregar. Se tu tiver errado alguma coisa, eu vou te caçar, senão, se tu não fizer, eu te caço o teu mandato. Isso tem que ser quebrado. Essa política do mercenarismo, da maldade, ela precisa ser quebrada e nós temos a chance agora de fazer isso neste período agora de 2020, nessa eleição. Existem pessoas boas aí. Existe a oportunidade de Garapé-Miri quebrar isso aí. Ela vai depender do senso de cada um, da consciência de cada um. Tem pessoas com bandeira na casa, atrelados, mas não vão fazer o que está sendo condicionado. Eu espero que faça certo. Vote. Se não der votar João Batista, não esquece, tem pessoa gente boa lá. Mas, se possível, vote para o professor João Batista, prefeito, porque eu convivo a realidade do povo. Eu sinto que o aluno, eu sou da base, eu já participei, eu consegui absorver o município, eu consegui estudar para isso. E tem condições, sim, mesmo não sendo aquele super estudado, aquele doutor, mas eu tenho a prática na minha vida. E essa prática vai fazer com que a gente possa ter coração, e esse coração fluir segundo o fluir do pobrezinho, da pessoa que está necessitada, para que a política ela possa ser gerenciada para um todo.
para que todos possam ser assistidos. Subdividido a todos. Eu tenho certeza que a maior parte da população ficará feliz com isso, com fé em Deus. Candidato, muito obrigado, tá, pela disponibilidade de estar tendo essa conversa conosco, muito importante essa conversa nesse momento tão denso, que é o período eleitoral. Tá? A gente encerra mais uma live dessa série de lives debatendo propostas para a gestão educacional do município de Garapé-Mirim, com os candidatos a prefeito. Nos agradecimentos no início, eu esqueci, muita gente tem me ajudado aqui a entender mais a política miriense, para entrevistar os candidatos. Eu não vou citar o nome de todos, mas o pessoal que tem me ajudado ali no corpo a corpo é o Wesley, que está aí nos bastidores, que eu já agradeci, a Sara. Esqueci de falar do Hugo Sanches, que tem feito a nossa arte de divulgação. O Hugo Sanches é espetacular, um baita profissional. Vocês podem ver a qualidade do material de divulgação aí. Tá? Muito obrigado, Hugo. Tá? Lembrando que todos os candidatos foram convidados, tá? Dos 7 candidatos, 6 já confirmaram a participação. Amanhã teremos mais uma rodada de debates com o candidato Aladim. Amanhã tem o Campus de Cametá vai promover o debate dos prefeitos às 18 horas. Então amanhã vocês têm rodada dupla neste canal aqui do Facebook da faculdade do Campus de Cametá. Nós temos às 16 o debate aqui feito por mim com o candidato Aladim à Prefeitura de Garapé-Mirim. Temos o debate dos candidatos à Prefeitura de Cametá às 18 horas, um baita de um evento promovido pelo Campus de Cametá. Quarta-feira nós temos mais 2 debates, às 16 horas, amanhã com o Aladim, né, terça-feira com o Aladim, quarta-feira às 16 horas com o Darinho e às 20 horas com o Antoniel Miranda, tá bom? Muito obrigado a todos, muito obrigado ao público que participou, tá? Obrigado, candidato, tá? A gente encerra amanhã e quarta-feira tem mais. Um forte abraço, boa campanha para você, candidato, e boas eleições a todos. Deus abençoe também. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Deus está no controle. Deus está no controle.